A origem dos radiofármacos. A radiofarmácia teve seu início em 1905, com a utilização do radiofármaco, logo após a descoberta do raio-x por Wilhelm Conrad. Junto a ele, outros pesquisadores ajudaram a desenvolver a área, dentre eles Marie Curie, Pierre Curie e Henri Becquerel. Junto com essas descobertas, os radionuclídeos foram inicialmente utilizados em humanos por Blumgart e Yenz, em 1927. Os radionuclídeos são nuclídeos que possuem instabilidade no núcleo e que se desintegram espontaneamente emitindo radiação. Em 14 de junho de 1945, o Oak Ridge National Lab anunciou na revista Science a disponibilidade de radionuclídeos ao setor privado. Posteriormente, Brookhaven National Lab também passou a produzir e comercializar radionuclídeos, porém estes produtos não possuem nenhuma garantia de esterilidade e apirogenicidade. Somente mais tarde, os parâmetros de controle de qualidade foram incluídos, quando o Abbott Lab decidiu comprar os laboratórios de produção de radionuclídeos supracitados e transformá-los para a produção de radiofármacos, tornando-se o primeiro produtor no mundo. A comercialização do radiofármaco Iodum 31 só começou em 1950, utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças. Já em 57, foi anunciado o desenvolvimento do gerador de Mol, Bênio-99, Tecnesso-99, ou TC. Até os dias de hoje, o radionuclídeo TC, também denominado no elemento número 43, é amplamente utilizado na marcação de reagentes liofilizados na rotina da medicina nuclear. Já em 59, começa a produção do radiofármaco para diagnóstico e terapia de doenças da tireoide. Somente em 63, o IAA iniciou a produção rotineira de radionuclídeos e de radiofármacos, após a inclusão dos procedimentos farmacêuticos, consolidando a medicina nuclear no país. De 56 a 2006, o monopólio de produção dos radionuclídeos e radiofármacos sempre pertenceu à CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme promulgada na Constituição Brasileira. Contudo, a Emenda Constitucional de número 49, de 8 de fevereiro de 2006, excluiu desse monopólio a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais. Os radiofármacos são utilizados para diagnosticar doenças e também para tratar como terapia de algumas outras doenças. Existe uma grande diversidade de radiofármacos que são utilizados para diagnóstico de uma dada doença de forma não invasiva. Esses radiofármacos devem possuir um radionuclídeo que é emissor de radiação gama, que são capazes de permitir a realização da imagem. Além disso, a meia-vida física tem que ser adequada ao tempo de estudo fisiológico de interesse, e esse fármaco não deve possuir efeito farmacológico. Os radiofármacos emissores de radiação gama permitem o diagnóstico de doenças pela aquisição das imagens cintilográficas, que são realizadas na gama câmera. Esse equipamento interage com a radiação emitida pelo paciente e forma as imagens a partir da radiação que está sendo emitida por causa do fármaco que foi injetado no paciente. O Tecnécio 99M é um exemplo de radiofármaco bastante utilizado para diagnóstico de doenças. Ele possui muitas características favoráveis à prática clínica e tem afinidade por mitocôndrias, se dirigindo aos tecidos com alta atividade metabólica e normalmente fixando-se a eles. A terapia com radiofármacos tem por objetivo curar ou controlar um processo patológico e utiliza-se da propriedade de instabilidade nuclear do radionuclídeo e da emissão de radiação ionizante para tratar doenças de forma direcionada, atingindo alvos específicos tumorais, como, por exemplo, câncer da tireoide, linfomas ou metástases ósseas. O mecanismo de destruição consiste no poder de ionização das radiações corpusculares. Os radiofármacos que são utilizados para promover terapia de uma doença específica precisam possuir em sua estrutura um radionuclídeo que tenha a capacidade de se concentrar de forma muito específica no tecido-alvo para poder transferir uma alta taxa de radiação para poder destruí-lo e não prejudicando os tecidos sadios ao redor. Esses radionuclídeos
podem ser administrados sozinhos ou associados a um fármaco direcionador, porém ambos são denominados radiofármacos. E nesse caso, o radiofármaco pode também promover efeito farmacológico. Quando a célula tumoral absorve o radionuclídeo, o seu DNA pode ser danificado pela ação da radiação e resulta na quebra das fitas duplas pela forma direta, quando é afetado pela radiação direta, ou então por forma indireta, que por meio da formação de radicais livres após a interação da radiação com as moléculas de água presentes na célula. O iodo 131 é um radionuclídeo utilizado principalmente na terapia de doenças na tireoide. Eu vou falar sobre a química por trás dos radiofármacos. Estruturalmente, um radiofármaco, para funcionar de forma efetiva, precisa de duas partes. Uma composta por um elemento não radioativo, que a gente chama de carregador ou ligante, e uma parte composta por um elemento radioativo, que a gente chama de radionuclídeo. O elemento não radioativo é responsável por levar o radionuclídeo até o local que queremos que o fármaco atue. E o elemento radioativo é responsável por agir nesse local por meio de transmissão de energia radioativa, seja para a detecção de algum problema nessa área, por meio de um diagnóstico, ou para tratar um problema já identificado. Agora, falando mais um pouco sobre como os radionuclídeos atuam, de forma geral, eles podem ser encontrados na natureza como o urânio-232 e o rádio-223, ou podem ser produzidos artificialmente de forma direta, em reatores nucleares ou ciclotrons, ou de forma indireta em geradores. O radionuclídeo é um composto considerado instável em função de seu núcleo possuir energia em excesso. Essa energia será naturalmente liberada pela emissão de radiação. As diferentes formas de radiação que irão fazer com que o radionuclídeo atue de forma diferente, como eu já disse. A primeira que eu vou estar falando é a radiação alfa, cujas partículas alfa são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons, o que a gente chama de núcleo de L, por meio do decaimento desses prótons e esses nêutrons. Para explicar o decaimento, seria quando um isótopo instável tem seu núcleo rompido em razão da instabilidade que ele possui. A radiação alfa possui como características emissão com alta energia, possui baixo poder de penetração e alto poder ionizante, e são emissões típicas de átomos com alto peso atômico. Temos também a radiação beta, que é subdividida em 2 tipos, beta- e pósitron. As emissões do tipo beta- possuem a mesma característica dos elétrons atômicos, com a diferença que sua origem se dá no núcleo que possui um número excessivo de nêutrons, sendo portanto instável. E durante o decaimento, o nêutron se transforma em um elétron, que é ejetado, e um próton que permanece no núcleo. O outro tipo de emissão beta é o pósitron, que consiste na transformação de um próton em um nêutron e pósitron, que é a antipartícula do elétron, que a gente também chama de antielétron. Isso pois, uma vez que o núcleo está instável devido ao número elevado de prótons, após a sua emissão do núcleo, os pósitrons são quase que instantaneamente aniquilados, dando origem a 2 fótons com a mesma energia e direção opostas. E o último tipo de radiação que pode ser usado é a radiação gama. A radiação gama é liberada quando um núcleo no estado excitado, ou seja, com excesso de energia, transita para um estado mais estável. Esse estado mais estável pode ser progressivo, através de diversos processos de transição nuclear. Por exemplo, após o envio de partículas alfa ou beta por um núcleo instável, o núcleo filho ainda pode conter energia adicional, e a liberação dessa energia residual é realizada em forma da radiação gama. Devido aos diferentes níveis de penetrabilidade dessas radiações, a alfa possuindo menor, a beta possuindo um pouco mais e a gama possuindo um alto poder de penetrabilidade, os radionuclídeos emissores de alfa e beta podem ser utilizados na terapia de doenças e os emissores de gama no diagnóstico, devido a essa diferença de penetrabilidade das emissões. Vale destacar também que, por se tratar de elementos radioativos, eles podem acabar sendo prejudiciais para o organismo humano. Portanto, algo que os radiofármacos devem possuir é tempo de meia-vida curto. O tempo de meia-vida pode ser a meia-vida física, que corresponde ao tempo necessário para a atividade inicial de um elemento radioativo ser reduzida à metade por meio do seu decaimento e, consequentemente, a emissão de radiação. E a meia-vida de um radionuclídeo pode variar de poucos segundos a vários anos. Também há a meia-vida biológica, que representa o tempo necessário para que o organismo excrete 50% do fármaco. Quando se trata de radiofármacos, é necessário levar em conta também a meia-vida efetiva, que é a soma das duas meias-vidas, meia-vida física e biológica, para que, como eu disse, não haja prejuízos para o ser humano.
A química inorgânica e os radiofármacos, eles estão diretamente ligados em alguns fatores. E eu vou falar brevemente sobre onde ocorre essa ligação entre eles, os radiofármacos e a química inorgânica, e também a importância dessa ligação entre os mesmos. É importante frisar que os radiofármacos eles desempenham um papel crucial na hora de diagnosticar precisamente algumas doenças e também no tratamento delas. E você entender a química inorgânica por trás desse funcionamento é importante para a criação de novos radiofármacos e também para entender os radiofármacos que já estão sendo utilizados por aí. E essa relação se dá na escolha dos radioisótopos. A seleção criteriosa dos radioisótopos é vital para o bom funcionamento dos radiofármacos. O Tecnécio 99, por exemplo, ele destaca-se devido à sua meia-vida adequada para diagnósticos, emitindo radiação gama que são facilmente detectadas. E é aí que a química inorgânica entra em ação, ao criar complexos estáveis com esse isótopo. E a criação de complexos estáveis é crucial para garantir que o isótopo permaneça ligado ao composto durante o tempo necessário para a aplicação médica, garantindo eficácia e segurança do radiofármaco. Quelantes inorgânicos, como o EDTA, desempenham um papel crucial na estabilização dos radiofármacos. Esses ligantes complexam meios metálicos, como o tecnécio, formando complexos estáveis. A escolha do quelante correto é crucial para evitar a liberação prematura do radioisótopo, antes de atingir o seu alvo no corpo humano. A química inorgânica ela proporciona percepções sobre a cinética de formação desses complexos, contribuindo para a eficácia clínica dos radiofármacos. A química inorgânica é fundamental na criação de marcadores radioativos para exames de imagem. Esses marcadores, muitas vezes compostos por metais de transição, são projetados para se ligarem a moléculas específicas no corpo. E ao compreender as propriedades de ligação desses marcadores, os cientistas podem criar agentes de contraste eficazes para visualizar processos biológicos. A precisão na escolha dos metais de transição nesses marcadores e da molécula-alvo é crucial para garantir a seletividade e a sensibilidade do exame de imagem.